Oi, meu nome é Alessandro. Esse aqui é o primeiro de vários vídeos que eu vou estar produzindo sobre o tema de artes. Dentro desse tema, eu achei que seria interessante trazer a professora Gabi para responder algumas perguntas sobre temas futuros que eu vou trabalhar dentro do projeto. Fala um pouco primeiro sobre quem você é, pra gente saber. Bom, meu nome é Gabriela, tenho 31 anos, sou formada em artes visuais pela UFRN e dou aula desde 2011, acho que faz 8 anos que eu sou professora e ilustradora também. Teve alguma obra ou o que te fez querer seguir a carreira de professora? Desenho japonês, que eu assistia desde criança, eu lia muito gibi também. Você assistia anime daí? Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon. Eu era viciada, meu pai me viciou porque ele era viciado também, então eu e minhas irmãs sempre desenhamos, sempre... Só que eu continuei, elas não, né? Então eu decidi continuar no ramo e tô até hoje. Sendo professora de artes, que normalmente pelos alunos não é vista como uma matéria como matemática, português, você nunca vê um aluno falando, eu tô com medo de reprovar em artes. Você acha que a matéria de artes é desvalorizada no currículo escolar? Então, ela é no Brasil porque a gente ainda segue um sistema de educação muito tradicional e atrasado, né? O sistema de educação da gente ainda é baseado naquela época de Revolução Industrial, onde é tudo muito cartesiano, é tudo muito separado. Tanto é que os professores estão tentando agora fazer trabalhos interdisciplinares, fazendo ponte entre os vários tipos de conhecimento. E isso é uma coisa que as escolas lá de fora já fazem, né? Então isso é um reflexo, na verdade, de um país ainda subdesenvolvido e que não trabalha ainda a questão da criatividade, porque a gente ainda é um país muito agrícola, a gente não exporta ciência, estamos tentando agora, né, assim, um pouco da indústria da ciência, de manufatura, de produtos tecnológicos, o Brasil não vende isso. Então isso envolve criatividade, né, tecnologia envolve criatividade. Então, isso ainda é um resquício de um país atrasado, porque lá fora a arte é super valorizada dentro da escola, eles fazem vários projetos, porque todo mundo sabe que o mundo do futuro, de design e de todos esses aplicativos que estão surgindo da internet é o mundo da criatividade. Então, isso ainda é um reflexo, infelizmente, da estrutura educacional do nosso país, né? Sim, então, é desvalorizado, mas no fundo todas as crianças gostam, né? Assim, o problema são os adultos que estão dentro desse sistema engessado, os professores estão tentando burlar esse sistema de várias formas, mas o governo que está acima da gente e tal, ainda bota a gente nas amarras, né? Então isso na verdade é um reflexo, as crianças elas fazem isso sem nem ter consciência às vezes, né? Elas gostam, mas falam esse tipo de coisa porque o que é valorizado é a nota. Ainda, né? Que também é resquício de um sistema atrasado ainda. O professor Ricardo que está ali, normalmente ele fala que a arte é a única matéria que junta todas as outras. Você concorda com isso? É, porque a arte, ela é memória. Se não fosse a arte, a gente não saberia como as pessoas viviam no passado. Nada. E o ser humano sem memória, ele é o quê? Não é nada. Sim, eu concordo com isso, justamente porque se você quiser entender um período histórico, é só você ver que tipo de arte as pessoas daquele período faziam. Sim, o reflexo, o contexto social, histórico é todo na arte, até a forma das pessoas se vestirem, tá tudo lá, entendeu? Teve uma situação engraçada. Tava com um professor de português na sala e daí ele começou a falar sobre arte abstrata e sobre como é difícil apreciar arte que tem formas mais abstratas no visual mesmo. Dá pra entender, como eu falei pra vocês na primeira aula, quando surgiu a fotografia, o artista ele perdeu a função de representar o mundo de forma realista, né? De forma natural, como eles pintavam no Renascimento e em outros movimentos artísticos. Então, quando surgiu a fotografia e os artistas perderam essa função, eles pensaram, o que a gente vai fazer? E aí foram que começaram as vanguardas europeias a tentar explorar outras formas de se fazer arte, que não fosse aquele padrão acadêmico, né? E foi aí que surgiu a arte abstrata. Foi a primeira vez que o artista ele experimentou uma liberdade criativa mesmo, de poder fazer o que ele queria. Então, assim, eu acho que existe a razão histórica e social pela qual aquilo ali existiu, né? Não gosto de arte abstrata no sentido que eu não faço. Eu sou bem tradicional em relação à arte, até porque eu gosto de quadrinhos e tal. Mas eu entendo o contexto histórico e o valor daquilo ali ter sido criado, né? Hoje em dia a arte já mudou para uma função completamente diferente, inclusive da representação realista e da forma abstrata.
nós estamos dentro de uma era utilitarista, onde o artista hoje em dia é o designer, né? Ele faz o projeto de tudo que a gente usa no dia a dia. Cadeira, mesa, é ele que estampa as blusas, as agendas que a gente usa. Então, a arte ela já tomou uma outra função. E ela vai mudar ainda mais com a questão do avanço tecnológico, né? Então, as pessoas elas têm o direito de não gostar, eu não vejo problema nisso, mas eu acho que você tem que saber a importância daquele movimento dentro de um contexto social e histórico, né? Assim. Sim, até porque eu enxergo assim, eu também não tenho dificuldade de gostar de arte abstrata, principalmente aqueles quadros que as pessoas chamam de melação. Eu acho que o papel da arte abstrata é justamente um desafio, porque quando você não tem formas exatas, quando você não tem a forma humana, fica difícil você associar aquilo ao seu cotidiano, que é o que a maioria das pessoas que não são formadas em arte ou não tem muito conhecimento sobre arte fazem. É difícil atingir um público hoje do que era antigamente. Então. Por causa dos meios de comunicação que a gente tem hoje. Eu tive sorte de nascer na última geração que pegou o mundo offline e o mundo online, que foi os anos 90. Então, na minha época, quando eu era pequena, eu lembro muito bem, os meios de comunicação dominante era a televisão, o rádio e a indústria cinematográfica. Você ser artista, eu imagino o quanto deve ter sido difícil naquela época. Porque se você não fosse uma pessoa que nascesse em berço de ouro, era meio difícil você conseguir algum tipo de publicidade. Com o início dos anos 2000, a internet fez 50 anos agora, né? Quando ela começou a pegar impulso, a internet ela deu voz ao mundo, né? Então, assim, você tem várias pessoas mostrando seu trabalho na internet. Então, a concorrência é muito maior. Tipo, ela ajuda, eu sem internet não seria nada, eu não teria conseguido vender meus trabalhos pra fora, mas também você está concorrendo com 1 milhão de pessoas que fazem coisas melhores que você. Então a gente sempre tem esse sentimento quando vai na internet e fica, nossa, esse menino de 16 anos faz essa coisa muito melhor do que eu. Então assim, tem essa questão de nós termos voz, mas também tem a questão de que é um mundo, você está concorrendo contra o mundo inteiro. Então assim, as pessoas like, você vai ter dinheiro, e isso não tem nada a ver. Porque pra você conseguir patrocínio e pra uma marca grande te bancar, é muito difícil, né? Então, assim, você tem que ter o conteúdo original, você tem que estar sempre prendendo a atenção das pessoas. E outra coisa, o artista que vive da internet, é muito difícil você se manter por muito tempo nesse mercado. Ele é um mercado muito efêmero. Hoje em dia você está em alta, mas no outro dia ninguém mais lembra quem você é, né? Então você tem que estar sempre prendendo a atenção das pessoas, tem que estar sempre produzindo conteúdo novo. E hoje em dia, mais ainda, você tem que concorrer com os algoritmos das redes sociais. Porque antigamente a internet era terra de ninguém e as empresas elas não tinham o olhar mercantilista sobre a internet. E hoje em dia mudou totalmente. As redes sociais, quando nós nos inscrevemos nas redes sociais, a gente vende os nossos dados para as empresas, para que elas vendam esses dados para outras empresas, para elas conseguirem traçar todo o perfil do consumidor para qual eles têm que destinar a propaganda deles. E fora isso, se você tá numa rede social, tipo o Instagram, para divulgar o seu trabalho lá, e você não tem uma boa fama no Instagram, você fica para trás. E você vai ter que pagar para poder ser visualizado. Então, assim, o pessoal fala que é fácil, mas não é. Você tem trilhões de pessoas fazendo um monte de coisa, mas você tem que ser o diferente no meio daquilo ali. O que você pode oferecer para um patrocinador, para ele te patrocinar? O que você vai fazer de diferente dos outros? Né? Então, assim, tem tantos lados positivos quanto lados negativos. E vai depender do quanto você tem estômago para encarar o mundo da internet. Você falou muito sobre como a internet é rápida. Uma hora você tem muito sucesso e outra hora ninguém lembra de você. Eu, pelo menos, que tenho 17 anos, eu cresci já com o mundo com a internet. Eu não aprendi a me comunicar pela internet, porque eu passei boa parte da minha vida sem. Mas tem muitas crianças hoje que já nascem com o celular na mão. E daí elas aprendem a se comunicar desse jeito. Sim. Na internet é tudo muito rápido, muito imediato. E aí, dando aula para turmas de pessoas mais novas, você acha que isso influencia em como eles absorvem o conhecimento na hora da aula? Porque a internet, como é uma coisa muito nova, é uma invenção muito recente, a gente ainda não sabe das sequelas que isso vai causar nas nossas gerações. Mas eu acho que existe muita questão do excesso de informação. As crianças elas não sabem filtrar informação e elas não têm muito foco em nada. Então assim, você tem muita informação, você tem acesso àquilo tudo, mas você não sabe nem para onde você vai, né? Então
Então eu acho que isso é um papel dos adultos, ajudar as crianças a filtrar essa informação e a limitar de uma determinada forma, assim, para não ficar o dia inteiro, né? É importante, eu não sou contra, eu não sou a favor de você não deixar a criança não ter acesso a isso, mas eu acho que tem que ser dosado, tem que ser, tudo é equilíbrio, né? Não adianta você fazer nada em excesso. E, por exemplo, atividades de coordenação motora como desenhar são tão importantes quanto você saber navegar na Wikipédia e saber filtrar as informações. Eu acho que você tem que dosar tudo, porque também não adianta você privar a criança desse mundo, porque os trabalhos do futuro todo vão envolver isso, né? Assim, esses trabalhos operários que a gente tem de caixa eletrônico, isso vai ficar para trás. Então a criança ela tem que ser atualizada, mas a gente tem que ter cuidado com o excesso de informação que a gente joga na cabeça delas, porque eles não estão dando conta, entendeu? Essa é uma pergunta estranha. Por que a minha geração é tão obcecada por Van Gogh? Por que essa geração é tão obcecada por ele e pela história de vida dele? Eu não acho que é nem obsessão pela história de vida dele. Eu acho que é, como eu falei pra você, a arte ela mudou a função dela hoje. Então, qual é o problema? Hoje em dia nós temos uma arte utilitarista, certo? Uma arte, ela não tem valor se ela não tiver estampa numa eco bag, numa caneca, numa capa de caderno, num tênis, ou então se ela não for uma tatuagem. Pode prestar atenção nisso, né? Muita gente, eu faço uns desenhos bem alopados, né? Bem grandes assim, tá? Aí o povo pergunta, sim, e como é que eu posso comprar isso? Tem na caneca, tem na eco bag? Eu digo, não, então não tem valor nenhum, né? O que eu vejo muito de Van Gogh, não só em relação a Van Gogh, mas em relação a Frida também, é estampa. Às vezes a pessoa não sabe nem o trabalho desse povo, não sabe nem a história de vida. Aí você compra uma caneca com a estampa do Van Gogh, uma Frida. Todo mundo tem uma Fridazinha calo tatuada, não sabe nem quem é. Então, porque hoje eles se tornaram uma marca. A arte, ela se tornou algo que antes tinha uma aura de unicidade para se tornar uma coisa massificada. E quando você, querendo ou não, essa foi a forma de quebrar o padrão da arte ser consumida somente pela alta burguesia. Hoje a arte está acessível à massa, mas à medida que você faz isso, ela perde totalmente o sentido. Porque todas as pessoas vão consumir ela, mas nem todo mundo vai saber o que aquilo ali significa, entendeu? Então eu vejo muito isso, a questão da arte utilitarista, a questão do design também, da produção em grande escala dos objetos e das coisas. E também tem aquela questão que eu falei com você, de quem conhece, né, da romantização do sofrimento. Ai, porque Van Gogh cortou a orelha para dar para uma mulher e morreu doido num manicômio, e a arte dele era em cima do sofrimento. Aí tem a questão do Kurt Cobain também, ele se matou e ele era um gênio. Cara, isso não tem graça. As pessoas associam a tragédia ao... E nem sempre. O artista ele tem que estar saudável para produzir e infelizmente você perdeu pessoas boas que poderiam estar vivas. Se esses dois que você falou, Kurt Cobain e Van Gogh, se eles não sofressem do que eles sofriam, a arte deles eu acho que seria igualmente genial, só que não seria... Não seria tão focada no sofrimento, né? Até porque a gente teve artistas tipo o Pablo Picasso, que era ricaço e um leão, e ele fazia coisas geniais e não era tão sofrido assim, tá entendendo? Tem a questão da romantização do sofrimento, que é uma coisa que a sua geração faz bastante, né? Essa coisa depressiva e tal. E isso eu não gosta, porque... Desculpa a palavra, mas é verdade. Porque Van Gogh, ele produziu mais de 900 peças, ele só conseguiu vender uma, que foi o próprio irmão dele que comprou. E ele morreu pobre, sem nada, e isso não tem graça nenhuma, né? Então, assim, tem um consumo por trás disso, de estar na moda, mas as pessoas elas não têm noção do que foi a vida desse cara, por que ele é por que todo mundo idolatra ele assim, dessa forma, o que ele fez, o que a Frida fez. A Frida sofreu pra caramba também, tá entendendo? Na época dela, ela era uma mulher revolucionária, com ideais revolucionários, uma sociedade extremamente machista. Aí todo mundo idealizava porque ela era bi, sim, mas o que ela fez? Né? Quem ela foi? Aí a galera estampa muito isso, e isso me irrita pra caramba também. Isso é uma coisa muito da época da internet, porque se você for abrir o YouTube, por exemplo, você vai ver que a maioria dos vídeos que estão em sucesso são de pessoas falando sobre a própria vida. A gente foca muito hoje, não na obra de um artista, mas muito na vida dele. Na vida dele, Não que isso não seja importante, porque a obra dele é reflexo da vida dele. Reflexo da vida dele. Mas a balança, né? Assim que eu faço, por causa da questão do equilíbrio.